mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o destino do homem e o destino da mulher. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, e a cada dia tem confirmado a sua obra, seus passos e a sua vida em nossa vida, através do que nós temos feito, o que o Senhor tem colocado aos nossos corações, porque Ele assim confirma a sua obra no tempo presente e no tempo oportuno, na vida de todos aqueles que se entregam fielmente para ganhar almas e morar no reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, para Ele a cada dia temos que o exaltar e glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de honras, glórias e louvor. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós vamos só passar esta vida de pós-cinza se ficarmos sem Deus. Mas com Deus, além de criaturas, nós vamos ser chamados por Ele de filho, porque Ele assim chama aqueles que se entregam para Ele, para fazer a sua santa obra. E não é em vão trabalhar para Deus, é em vão perecer nesta vida e passar esta vida para outra sem Deus. Por isso temos que aproveitar a cada dia, enquanto Deus está trovejando a sua palavra. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem: o destino do homem e o destino da mulher. Nessa tarde Deus vai nos esclarecer concernente a isso. Tempo contado, você já até sabe, entende, mas dentro de uma profundidade maior, dentro da palavra de Deus, que é a palavra que não falha. A palavra dos homens pode falhar, os homens podem decepcionar, mas a palavra de Deus nunca falha. Quando você confia em Deus e medita na palavra de Deus que Ele deixou para nós poder se espelhar e poder se firmar na rocha, com certeza a gente vai ver que Deus não decepciona ninguém, mas os homens decepcionam, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre, quando estamos dentro dos propósitos e da vontade de Deus. Nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, 1 João, ou corrigindo, quer dizer a palavra. Nós vamos ler aqui em 1 Pedro, do versículo 4, quer dizer, do capítulo 4, do versículo 11 ao 19. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 11 ao 19. Deus vai falar conosco nessa tarde de salvação. Porque eu entendo e sei muito bem que a mensagem ela tem que trazer esperança. Quando a mensagem não traz esperança, não é mensagem. Eu nunca vi isso. A mensagem ela tem que trazer esperança. Mas vamos lá então ao que nos interessa. E diz assim a palavra do Senhor: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo que Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como coisa estranha vos aconteça, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor como o que se entremete em negócios alheios, mas padecei como cristão,
Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já o tempo que conhece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ele, a Deus. Não exalte a homens, exalte a Deus. E quando você fazer isso, Deus vai te honrar grandemente. Quer fazer alguma coisa pelos homens que estão sendo usados por Deus? Dá honra a quem tem honra, mas exaltar, exalte tão somente a Deus. Mas vamos lá ao que nos interessa, que é a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o destino do homem e da mulher. Entendemos que nós temos o tempo contado, já falamos isso aqui, e vamos assim tornar a repetir algumas palavras mais diferentes dentro da palavra de Deus. A Bíblia nos diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que assim o Deus dá, que dá para tudo em Deus, para ser glorificado em Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Entendemos que Deus assim instituiu homens e mulheres com o Espírito Santo para pregar a sua palavra, para ser diferente, para dar testemunho, para ser cristão e entender que está nesta vida só de passagem. Então o destino do homem e da mulher é nascer, crescer, ter idade, maturidade, envelhecer e depois partir dessa vida para outra. E nos livros de Salmos já nos diz assim, dizendo que o que passa de 70 anos é enfado e canseira. E é isso com certeza. Vá até um ancião, uma pessoa de idade que já chegou à sua idade vidoura. Vá até ele e pergunta a ele o que ele sente já com a sua idade bem ultrapassada. Ele vai dizer: eu sinto enfado e canseira e vontade de partir logo. Se for salvo, ele está com essa vontade de partir logo para a glória. Se não for salvo, ele está: não, eu quero curtir um pouco mais com o monte. Tem que tomar jeito na vida, com todo respeito para os anciãos. Tem que tomar jeito na vida se quiser ir para os céus, porque só vai para os céus lavado e remido no sangue do Cordeiro. Entendemos que a salvação é algo dado gratuitamente por Deus. Você não precisa comprar a tua salvação. Você tem que se entregar para Deus. Agora existem homens com mente maligna, com mente material, não espiritual, que colocam um jugo tão fardo e tão pesado sobre o povo, que o povo fica assim confuso. O povo não entende. Nossa, se para ser salvo tem que fazer isso tudo? É tanta coisa, irmão, pro lado do material. Não tenho nada contra isso, mas entenda, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E há tanto mandamento de homens no nosso meio que está invalidando a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: vós tem invalidado a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Quantas tradição em nosso meio que tem invalidado a palavra de Deus. Tem uns que ainda tem a cara de pau de dizer: não, irmão, nem tudo é mais do que está escrito. Você aprendeu esse evangelho com quem? Com o diabo? Quando ele chegou para Jesus Cristo lá na hora da tentação: Jesus, está escrito. E Jesus falava: está escrito também. O diabo falava: Jesus, está escrito. E Jesus falava: está escrito também. Medite na palavra do Senhor, senão os homens vão te manipular. Você não vai ser liberto, porque o que liberta é a palavra. A palavra do Senhor, ela tem que ter prioridade na tua e na minha vida em primeiro lugar. E nós só existimos porque a palavra de Deus ainda existe. Desde o início da criação, Deus começou com a sua palavra, dizendo para Adão que não era para ele desobedecer a palavra que ele tinha deixado, que não era para comer do fruto proibido, não era para tocar na árvore da ciência do bem e do mal,
E eles desobedeceram a palavra de Deus e tocaram. E assim entrou o pecado no mundo. Então entenda, homens e mulheres de diversos tempos, épocas e lugares perseveraram para obter a salvação. Perseveraram para poder ir para o céu de glória. Tiveram que ser fiel a Deus na vida, enquanto viviam sobre a face da terra. E eles se autotitulavam dizendo: nós somos peregrinos em terra estranha. Porque enquanto estamos em vida, temos que perseverar para poder ser salvo. Temos que perseverar para poder ir para o céu. Porque a salvação é individual. E só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então entenda, se você não perseverar na palavra de Deus, tá certo, nós temos que ser cristão, temos que ter um lugar para congregar, para adorar a Deus, temos que ser obedientes aos nossos pastores, temos que entrar nos mandamentos que dizem, mas temos que observar se aquilo que está se ensinando está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você não pode aceitar. Porque entendemos e sabemos que há últimos tempos, pessoas que não fazem as suas funções, jogam nas costas das pessoas para fazer. E entenda, se você não se observar a palavra de Deus, se você não observar a palavra de Deus, você vai ser enganado, você vai ser iludido, você vai se decepcionar com os homens. Mas qual foi o dia que Jesus Cristo te decepcionou? Qual foi o dia que Deus te decepcionou? Qual foi o dia que o Espírito Santo te decepcionou? Qual foi o dia que o anjo do Senhor te decepcionou? Toda a comitiva dos céus está trabalhando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas muitas pessoas viram as costas para Deus. Acham que Deus é culpado das coisas dos homens. Os homens decepcionam os homens. A Bíblia diz que enganam e são enganados, mas Deus nunca engana ninguém. Deus é verdadeiro e fiel. Mas o que falta para mim e para a tua vida? Observar a palavra do Senhor. Hoje em dia, até na hora da pregação é 5 minutinhos. Canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá. Vamos ouvir a mensagem, 5 minutos. Ainda reprime o pregador ainda. E depois querem cobrar o povo. Aí eu não entendo. Irmão, uma coisa eu sei, de uns tempos pra cá eu caí na realidade e tomei um Simancol espiritual. Coisa que muitos pregadores e pastores têm que tomar um Simancol espiritual. Não entendi, irmão, que negócio é esse? Existe isso? Existe. É tomar jeito, tomar vergonha e começar a observar a palavra do jeito que ela é. Porque o povo já anda num sofrimento tremendo. Tem que sair de madrugada, irmão, para trabalhar. Quando chega de noite, o horário de ir para o culto, quer ouvir uma palavra de vida, quer ouvir uma palavra de restauração, quer se levantar espiritualmente, e ouve uma palavra de cobrança que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí o povo começa a desanimar, começa a morrer de fome espiritual, porque ali não é alimento espiritual que o povo quer. Ah, mas tem culto de doutrina, tem escola dominical, eu sei que tem. Mas cadê a ministração da palavra? A palavra de Deus, ela é pregada todo dia, a todo momento. Pregar em tempo e fora de tempo. Alimentar e o povo não tem o que dá de comer. O povo dá e o povo de comer o alimento espiritual. Porque o alimento espiritual que vem através da ministração da palavra profética, através da revelação do que está escrito, a pessoa que está ouvindo na hora, a palavra vem ao seu encontro, e ela entende que o destino dela, o destino do homem e da mulher, é obedecer a palavra de Deus, continuar caminhando, levante e ande que a jornada é muito longe, e sabe que está de partida para ir para os céus. Aleluia, glórias a Deus. E nós temos que observar isso, porque eles deixam de pregar a palavra do Senhor no altar e começam a pregar o material. Cobra daqui, cobra dali, cobra de lá, cobra de cá. Tem hora certa para isso. Se a hora são 2 horas de administração, de adoração a Deus, é para adorar a Deus com cânticos,
Tempos que nós estamos vivendo, esse presente século, aonde se você não observar a palavra do Senhor, você vai se desviar mesmo, não vai ter estrutura, firmeza. E conforme eu estou falando, estão liberando tudo, irmão. Estão liberando tudo. Mas na hora de liberar o poder de Deus, na hora de liberar a palavra para ser ministrada com ousadia e com autoridade, na hora de liberar as revelações do Altíssimo, eles seguram. Não, já acabou o tempo. Quer dizer que existe tempo para liberar tudo, mas não se existe mais tempo de pregar a palavra do Senhor. É assim agora. Final dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. E é o que está acontecendo. Muitas pessoas têm se esfriado, sabe por causa de quê? Às vezes os culpados somos nós. Que é isso, irmão? Não entendi. Somos nós que conhecemos a palavra da verdade e não pedimos revelação dos céus para pregar uma palavra de vida. Temos que ter a direção e a visão dos céus. Tem pessoas que só têm visão terrena, só têm visão para essa vida. Recebe a visão dos céus, recebe a revelação dos altos para pregar a palavra de vida. Aleluia, glórias a Deus. O destino do homem e da mulher é ouvir a palavra de Deus para poder ter mais fé, para poder ter mais força para caminhar, para poder acordar no outro dia com mais alegria, não acordar turbado por causa de tanta coisa do patrimônio, do material, mas acordar com alegria sabendo, eu escutei uma palavra de vida, Jesus Cristo vai me dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. Tanto isso e aquilo outro, tanta liberação daqui, a porta começa a largar e o poder de Deus começa a diminuir. Então entenda, Deus nessa hora final, ainda antes do arrebatamento da igreja, porque já está perto de acontecer, vai levantar um monte de João Batista do nosso meio. Vai levantar um monte de homens com o espírito de João Batista, que vão vir pregando e dizendo mesmo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aleluia, glórias a Deus. Ninguém vai fugir da ira de Deus. Temos que cair nessa realidade. A palavra ela tem que ser ministrada, mas também tem que ter esperança. Enquanto há vida, há esperança para você. Agora, se passar desta vida para outra, não vai ter mais oportunidade. Passou dessa vida para outra. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso ao juízo. Eu admiro, irmão, muito bem. E fico de boca aberta, de tanto admirar uma pessoa que pega a palavra de Deus e não pega para atingir ninguém e nem para jogar letra, mas a intenção dele ou dela é pegar a palavra de Deus para ministrar, para atingir Satanás e para desmascarar ele no nosso meio. Agora, quando eu pego a palavra de Deus para ficar atingindo A, B e C, irmão, eu estou fora da visão dos céus. Quando eu pego a palavra de Deus para começar a falar da igreja dos outros, porque não existe igreja ruim, existe igreja mal administrada, porque quando a igreja não vai bem administrada, o povo vai mal. Aí eles começam a falar, igreja assim, igreja assada, tem que se converter, irmão. Não existe isso. Os próprios discípulos, alguns quiseram ficar um pouquinho mais cheios, e Jesus falou, quem ensinou esse evangelho aí para vocês? Os homens queriam fazer até fogo descer do céu para matar as pessoas que estavam pregando o evangelho, mas não estavam andando com Jesus Cristo, mas estavam pregando em nome de Jesus Cristo, fazendo a obra. Mas não era da congregação ali dos apóstolos, da convenção de Jesus Cristo, da catedral de Jesus Cristo. Mas só porque estava em nome de Jesus Cristo lá fazendo a obra e tinham abrido o trabalho, eles estavam querendo parar. Quem vos ensinou esse evangelho? Quem não é contra nós é por nós. Mas sabe quando eu vejo essas coisas, deixam de lutar contra Satanás para lutar uns contra os outros. Deus não está nesse negócio.
Deus não está neste negócio. Deus só está com aqueles que estão somando, arrancando almas da mão de Satanás, pregando o evangelho, dando vida e mostrando as almas em endereço do céu. Aleluia, glórias a Deus. Eu jamais vou concordar com esse tipo de movimento. E outros, algumas pessoas já nos procuraram e falaram assim: irmão, o que tu acha de eu abrir o trabalho? Falei, vá fundo, irmão. Se você entende o teu ministério, se você entende o teu chamado, tem carcaça para enfrentar o inimigo com Jesus na frente, vai e abra que vai dar certo, vai dar fruto. Aí eles olharam assim, mas tem muita gente falando, mas você acha que as pessoas vão concordar? Ninguém vai concordar não, mas vá lá, ganha alma. Se o teu propósito é esse, ganhar alma, vá lá. Abra o trabalho mesmo, abra ponto de pregação, abra igreja, abra tudo que tem direito, mas mostra o caminho da verdade, mostra a palavra de Deus, prega o evangelho para que as almas saiam da mão de Satanás. E o que eu falei ontem, hoje eu vou repetir. Não precisa pescar no aquário de ninguém, irmão. Precisa não. Precisa jogar o anzol e pescar no aquário de ninguém, não. Você está entendendo a palavra? Pesque no aquário de Satanás. Que é isso, irmão? É isso mesmo. Pesque no aquário de Satanás. Vá lá pescar as almas que estão lá, para que você possa cuidar, para que elas vão para o céu. Mas aí é difícil. Pegar peixe pronto em aquário é fácil. Agora pescar peixe difícil num aquário de Satanás fica difícil. Por causa de quê? O peixe está sujo, está imundo, está cheio de imundície, cheio de doença. E Jesus Cristo falou assim: curai e limpai os leprosos. Até, hoje em dia está até assim, irmão. A pessoa se desvia, aí o sacerdote não vai mais atrás não. Enquanto a Bíblia diz assim, que se o pastor tem 100 ovelhas, está escrito, e uma se perde, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da perdida. Agora, irmão, aí é que está a diferença, se a perdida tem condição ou não. Se a perdida tem um dízimo de R$500, com certeza ele vai atrás. Agora, se a perdida tem um dízimo de 50 centavos, ele nem vai atrás, ainda fala que é do diabo mesmo, foi de Deus ter saído. Só quer aquela que tem um tantão, um tantinho não quer não. Tem que se converter, porque as almas para Deus, tendo condição ou não, Deus trata tudo do mesmo jeito. A única diferença que vai ser do tratamento de Deus é se é salvo ou não. Se é um direitinho ou esquerdinha. Se tiver na direita, vai para o céu. Se tiver na esquerda, vai ser condenado por Deus. A única diferença é essa. Para Deus não importa se o homem é rico ou pobre, se tem condição ou não. Para Deus só importa se é salvo. Se é salvo, vai para o céu. Aleluia, glórias a Deus. É o que diz no versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, porque que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Olhando para a igreja das Ásias, aquelas 7 igrejas que foram advertidas, eu observo a vida de muitas pessoas deste tempo de agora. E se eu ficar olhando muito, sabe o que acontece? Eu desvio. Por isso eu só olho só um pouco e depois eu volto para olhar para Jesus. Porque eu sei que olhando para Jesus eu não vou cair e nem vou me decepcionar. Mas se eu ficar olhando muito para o homem, meu Deus do céu, vou cair, vou me decepcionar e feio. Então entenda, olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo não decepciona ninguém. Quase errei no meu português, mas vamos lá, não vou esquentar o português agora não. Jesus Cristo não decepciona ninguém. Ele que morreu por nós, não foi o homem. Então entenda isso, a salvação é individual. Versículo 12 diz assim: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, porque vos tenta como se coisa estranha acontecesse. Não
estranhei, irmão. Isso é comum acontecer prova, luta. Cair do homem, levantar de Deus. Mas tem pessoas que ficam assim, mano, figando para a pessoa poder cair. Principalmente quando a pessoa começa a pregar uma palavra como essa, palavra de vida, palavra que está escrito. Tudo é o que está escrito, e Jesus Cristo falou: eu não vou tirar um tio sequer de uma vírgula, não vai sair um tio, se cumprirá toda a palavra do meu Pai. Eu só vim para cumprir, eu não vim para tirar a lei, eu não vim para poder desfazer da palavra do meu Pai, mas eu vim para a cumprir e estou pregando. A Moisés e os profetas que pregam, eu estou pregando, os meus discípulos vão pregar também. Desde o princípio da criação houve pregação, porque a pregação ela adverte, a pregação ela exorta, a pregação mostra o caminho reto para ir para os céus, a pregação mostra os homens que gostam de se aproveitar dos outros, que não prega mais e não deixa mais a pregação, porque a pregação vai pro lado dele também, e fica nessa vida toda, e o povo precisando de alimento e vai morrer na míngua. Então acontece, se não há palavra de Deus, irmão, o povo se corrompe. E como se corrompe? Porque se uma vez o povo do passado se corrompeu, já no tempo de Jesus alguns se corromperam, na nossa época também não acho que não vai acontecer. Tem que haver pregação da palavra de Deus. Eu gosto muito, gosto de louvor, gosto de adoração, eu canto, toco, não sou lá aquelas coisas para cantar e tocar não, mas eu faço alguma coisinha, faço que é uma maravilha. Então quer dizer, mas o principal é a palavra. O que tem nos sustentado até os dias de hoje para permanecer espiritualmente de pé é a palavra de Deus. Porque aquele que rejeita a palavra perece. Quantas pessoas estão perecendo? Porque tem rejeitado a palavra do Senhor. Melquisedeque apareceu assim, ó. E Deus falou para ele: Melquisedeque, você é rei e sacerdote. Mas não é só porque você é rei que você vai deixar o sacerdócio que eu te dei, não. Você é rei e sacerdote, vai lá e abençoa o meu servo Abraão. E ele foi e fez isso. E quantas pessoas, meu Deus do céu, não era isso que eu ia falar, mas saiu. Agora que já veio Leonardo Nascimento, não tem jeito, tem que falar. Fala ou não fala? Fala. O Leonardo Nascimento falou para falar, então não tem jeito. Desceu revelado, fazer o que? Agora eu vou ter que falar mesmo. Entenda, quantas pessoas que estão no nosso meio, nas igrejas, nas congregações, e já se transformaram reis, já não são mais sacerdotes do Altíssimo, eles agora são reis, só querem comandar, só querem mandar, mas não querem pregar mais o evangelho, não quer mais expulsar demônios, não quer mais fazer a obra de Deus. Deixe de ser rei e volte a ser sacerdote e pregar a palavra. Aleluia, glórias a Deus. Já perdeu a visão e o paladar dos céus. Já perdeu a visão dos céus, quer dizer, e o paladar de ovelha. Já não sabe mais como coordenar. Perdeu a direção. Sempre a mesma lorota, sempre a mesma conversa. Prega a palavra de Deus e o povo vai espiritualmente crescer. Irmão, tem de Gênesis a Apocalipse. Eu posso meditar no livro de Gênesis todo, trazer uma mensagem poderosa. Eu posso meditar no livro de Êxodo, trazer mensagem. Tantas palavras lá na Bíblia, irmão. Não precisa encher linguiça na igreja, não. Que é isso, irmão? Que negócio é esse? Fala um monte de coisa que não convém. E a palavra de Deus mesmo, que tem que ser pregada, não prega. Pelo amor de Deus. E são essas coisas que nós estamos vendo. Está cheio de rei no nosso meio. Mas se preocupa não. O reinado deles vai cair igual o do rei Herodes, achando que era rei, e se esqueceu que o rei também tem que obedecer a Deus. Vão ter que voltar a ser sacerdote de novo, começar a pregar a palavra, porque senão Deus vai levantar, como já está levantando, uma nova geração de pregadores para anunciar a palavra a todo tempo, a todo momento. E a Bíblia diz que nos últimos dias até as crianças vão governar. Em outras palavras, vão estar como pastores pregando o evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Desceu fresquinho, maravilha. Mas vamos lá então, 13. Versículo 13 diz assim, de 1 Pedro do capítulo 4:
Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijarei e alegreis. Deixe quem quiser andar nos seus caminhos, faça a tua parte. Eu não faço a parte de ninguém, irmão. Faça a tua parte, não pega o fardo de ninguém. Fica com o teu fardo fazendo a tua obra. Entenda, Deus tem um ministério na nossa vida para que nós assim possamos fazer. Então nós temos que compreender e entender esse ministério concernente à revelação que vem dos altos céus. E a revelação nessa tarde para você é essa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Se o fardo está pesado, ore a Jesus Cristo que ele vai fazer ficar leve. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que nós só estamos de passagem. É o tema da mensagem de hoje, o destino do homem e da mulher. Nós vamos passar desta vida para outra. E o Senhor vai requerer de nossas mãos aquilo que nós tínhamos que fazer e vamos fazer sobre a face da terra. A Bíblia diz: ande pelo o caminho que você quiser andar, mas saiba de uma coisa, que por todas essas coisas Deus vai te trazer a juízo. Então entenda, nós temos que fazer a nossa parte, temos que compreender o nosso ministério, para que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus. Você não pode parar. Deus fala para você que o descanso não é aqui. Levanta e anda, porque a jornada é muito grande. Mas irmão, a luta e a prova é muito grande, não dá para aguentar. Estou passando luta também, estou passando prova e estou continuando aí. Luta e prova não tira ninguém da direção de Deus. Luta e prova não tira ninguém dos propósitos do Senhor. Ele está te preparando para uma grande obra. Agora, se for a vontade de Deus, tu partir nessa situação, dá glória. Se preocupa, não. O importante é a tua alma estar salva, você ir para o céu. Porque na hora da cobrança, interessante, o que eu vou falar para você agora. Do outro lado da vida, será que a pessoa sente fome? Do outro lado da vida, será que a pessoa sente necessidade, aflição? Reflita nisso. Hein? Do outro lado da vida, as pessoas também sentem o que nós sentimos. Mas entenda, os perdidos sentem. Os perdidos que estão queimando no inferno estão sentindo uma aflição, estão sentindo dor, estão sentindo angústia. Sabe por causa de quê? Porque uma vez tiveram a oportunidade de vida, de salvação sobre a face da terra e não quiseram. As únicas que não sentem aflição e dor estão no descanso, igual Lázaro, igual o pobre, quer dizer. Estão no descanso. Estão esperando a trompeta soar. Aí os mortos vão ressuscitar e vão para a glória. Só isso, só. Mas enquanto nós estamos vivos, temos que fazer a nossa parte. Temos que perseverar, porque a salvação é coisa séria. O inferno também. Você é um direitinha ou você é um esquerdinha? Leonardo, você é um direitinha ou você é um esquerdinha? Foi um direitinho. Tá vendo? Direitinho, já pegou o fio da mensagem. Você tem que estar na direita com Deus. Porque se você não estiver na direita, você não vai para o céu. Só que para muitas pessoas é um problema estar na direita. Sabe por causa de quê? Porque estar na direita tem que estar direito, tem que consertar a vida, tem que entrar no caminho reto, tem que fazer a vontade de Deus, tem que ser crente fiel, tem que estar congregado numa igreja participando da Santa Ceia, tem que estar fazendo muitas coisas para poder ter que perseverar. Porque Jesus Cristo falou que o reino de Deus é tomado à força. Aleluia, glórias a Deus. O destino do homem e da mulher. Comece a meditar você agora nas pessoas que já partiram. Parentes teu, não parentes, cantores que você gostava que já partiu. E aí já partiram. Nós seremos os próximos. Eu estou comunicando para você aqui hoje, dentro de uma pregação. Mas de repente hoje pode ser minha última pregação. Estou pregando hoje para você. E amanhã o Leonardo pode estar indo no meu enterro.
Ou eu posso estar indo no enterro dele amanhã. E aí? Isso não é gorá, isso não é azar. Nós estamos de partida desta vida para outra. E nós temos que apresentar algo para Deus. O que é que nós temos que apresentar para Deus? São almas. A nossa vida em preparação para Ele. Primeiramente, porque a Bíblia diz para se preparar para se encontrar com Ele. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Versículo 15 diz assim: que nenhum de vós padeça como um homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Isso aqui é para os fofoqueiros, ó. Os que se entremetem em negócios alheios. Você que gosta de se meter em tudo que tu não é chamado, você tem que se meter na tua vida, meu. Se para tomar conta da sua vida já está difícil, se para tomar conta da minha vida, irmão, já está difícil, imagina tomar conta da vida dos outros. Esses fofoqueiros é que tem que tomar um Simancol. Também tem que tomar um Simancol. Sabe o que é isso, não? É Simancol. É se mancar e tomar conta da vida dele, se consertar, deixar de ser fofoqueiro, que até os fofoqueiros não vão entrar no reino de Deus, não. É o que diz a palavra do Senhor. Não estou dizendo nada, é o que diz a palavra. Mas se tiver dizendo também, eu digo também. Fofoqueiro tem que se converter mesmo e tomar conta da sua vida. Eu me lembro uma certa história de duas pessoas que estavam brigando. Aproveitar o gancho que já está nisso, Deus está querendo falar com alguém. Essas duas pessoas estavam brigando, eram dois irmãos em Cristo. E elas estavam brigando porque o que estava certo estava brigando com o outro que estava errado, que estava tomando conta da vida dele. E ele já ficou irritado com aquela situação. E ele chegou para terminar com a história, com a conversa, ele falou assim: meu irmão, vem cá, você adora se meter na vida dos outros, hein? Me responde uma pergunta. Aí ele, fofoqueiro, né, já queria logo responder. Pode perguntar que eu vou responder. Aí o outro que estava certo perguntou assim para ele: quantas vidas tu tem? Aí ele: eu tenho uma. Então, toma conta da tua e deixa a minha. É assim mesmo, você tem que falar para essas pessoas que andam te perseguindo aí, falar isso. Porque a gente tem uma vida só, irmão. Se para tomar conta da gente, da vida já é difícil, ainda mais tomar conta da vida dos outros. Imagine, deixa Deus tomar conta da vida dos outros. Tu quer ajudar? Quer? Vá lá e tente ajudar pregando o evangelho. Agora não vá com fofoca não, que tu só vai destruir. Porque até a Bíblia diz lá em Provérbios: retira o pé da casa do teu próximo antes que te enfade de ti e te expulse de lá. E vai expulsar na razão. E depois você vai falar que é o diabo. É o diabo não, é você que foi para lá desligado. É aqui porque está escrito na Bíblia. Mas vamos continuando, versículo 16. Mas padeça como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Aleluia, glórias a Deus. O destino do homem e da mulher é viver na terra, ter filhos, encher a terra. Se você encher a tua casa, fazer uma creche, pode fazer, Deus não vai te proibir. Que você tenha pelo menos capacidade para tomar conta de todos, mas monte uma creche na tua casa. Porque a Bíblia diz: enchei a terra, vai lá e enche. Então entenda, ter filhos, criar os filhos, depois de envelhecer, e depois que envelhecer, partir dessa vida para outra, e chegar perante Deus e entrar de cabeça erguida nos céus. Irmão, pessoas que já chegaram ao matrimônio, em vez de conservar o seu matrimônio, não. Acha que também isso não vai te impedir de entrar no céu? Não, vai te impedir. Porque você tem que conservar o teu matrimônio. A Bíblia diz que para os casais tem que estar unidos, para que as vossas orações não sejam impedidas. Aí você ora, não acontece nada por causa disso. Cara pancada todo dia. A irmã, coitada, vai com o olho roxo numa semana. Na outra, vai com o outro roxo. Aí na próxima semana tá com os dois olhos roxos. Aí tem que dar desculpa. Não, é que eu escorreguei e caí no braço do meu marido ali, na mão dele. Mas dos dois lados, não, é que eu dei dois escorregadinhos. Ele tentou me segurar com a mão
Aí também é segurando com a outra, acertou os dois lados. Mas não é briga que está tendo dentro de casa mesmo. E Satanás fica só batendo palma. Quer destruir a obra dele? Quer ver Deus habitar no seu lar? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem pessoas que falam esse versículo da boca para fora. Principalmente quem fala da igreja dos outros. Fala isso da boca para fora, é hipócrita. Está lá em cima do altar. A alegria da nossa vitória está na nossa união. Que união é? Só entre vocês? Só vocês que vão para o céu, o restante vai para o inferno? O restante vai para o inferno, só esses que vão para o céu. Meu Deus do céu. A salvação é para todos. A salvação é para todos. Versículo 17 diz assim: porque se já é tempo que comece o julgamento de Deus pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aleluia, glórias a Deus. O julgamento de Deus já começou pela casa do Senhor. Deus tem chamado a advertência e a atenção de muita gente. Então desperta enquanto é tempo, porque Jesus Cristo já vem aí para buscar o seu povo. E Ele vai buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Eu não falei geloso, eu falei zeloso. Não confunda. Que zela pela sua vida e pela obra de Deus. Por isso, entenda muito bem que o destino do homem e da mulher é servir ao Senhor até o fim de sua vida, para poder morar nos céus. Se não for deste jeito, nunca chegarás lá. Se não fizeres isso, você nunca vai chegar aos céus, porque Jesus Cristo dá oportunidade para todos os homens e mulheres, para que venham se a chegar até Ele, porque a salvação é coisa séria. A salvação é algo gratuito, que Deus assim deu para o homem e para a mulher, através do seu Filho Jesus Cristo, porque nós só estamos de passagem nessa vida. Por isso que diz aqui que o julgamento já começou pela casa do Senhor. Versículo 18 diz assim: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A salvação é para todos. Todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Persevere até o fim, porque Deus tem vitória para vocês. Versículo 19, para fazer o fechamento, que diz assim: portanto também os que já padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-se a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Nós estamos encomendando a nossa alma para ir para os céus, porque o nosso corpo vai tombar o pó da terra, e nós vamos chegar no céu de glória, para ser galardoado por Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele vai fazer, e você verá que valeu a pena perseverar até o fim, porque a salvação é um dom de Deus, algo gratuito dado, porque Deus amou esse mundo de uma tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos nós. Jefté, Ruth, Samuel, Davi, Jó, Marcos, Lucas, João, Mateus, todos perseveraram na fé cristã, sabendo que não era em vão. Eles entendiam que o destino do homem e da mulher é partir dessa vida para outra, para morar no céu de glória. E até Davi, já velhinho na sua idade, dando o único e último conselho a seu filho, que era dando conselho a Salomão, seu filho, o rei Salomão, dizendo assim para ele, Davi dizendo para o seu filho Salomão, dizendo assim: filho, observe as palavras do Deus Altíssimo, se quiser prosperar e continuar no caminho, porque a palavra dele vai te dar vida, e é a única palavra que nos dá vida. Por isso, procurar e observar a palavra do Senhor, para que você tenha um retorno à vida espiritual, para morar no céu de glória, porque a intenção de Deus é essa, que todos nós venhamos a se despertar espiritualmente, para poder morar no céu de glória. Deus tem salvação para todos nós, agora só cabe a nós observar a salvação no tempo oportuno. Por isso esse é o tema de mensagem de hoje: o destino do homem e da mulher
que é perseverar até o fim para poder morar nos céus. Não é em vão, não é em vão. Davi cresceu, ficou adulto, envelheceu, e suas últimas palavras foram observar os mandamentos de Deus. Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, foi para os céus, mas antes de ir para os céus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará.